Entramos agora no bloco 4, que é dedicado ao marketing, os novos tempos do marketing e a marca Portugal, que tanto falamos também já aqui. Começamos com uma intervenção do Dr. Pedro Dionísio, professor catedrático do ISCTE, que também é conhecido pela publicação de diversos livros na área do marketing e recentemente, creio que lançado há uma semana, o tão aguardado livro AI Innovator, Marketing na Era da Inteligência Artificial e da Sustentabilidade. Dr. Pedro Dionísio, muito obrigada. Obrigado. Bem, muito boa tarde a todos. Muito gosto em estar hoje aqui presente convosco. É um prazer. Não só o local é magnífico, gosto particularmente deste local, mas também gosto particularmente deste setor de atividade. Deixem-me dizer-vos, tenho aqui um certo carinho por ele, porque é feito a partir de uma matéria-prima que é a madeira, uma matéria natural, e eu acho que é muito importante nós valorizarmos aquilo que é nosso, aquilo que é natural, e a madeira tem a ver exatamente com isso. É por isso também que às vezes quando ouço a questão de deitar as árvores abaixo, etc., faz-me um bocadinho de confusão, porque acho que há necessário também aqui uma educação ao nível das percepções dos portugueses face à madeira e face à floresta. Normalmente fala-se só de floresta por más razões, por incêndios. Ainda recentemente tive a oportunidade de fazer um estudo sobre isto, e é verdade que as percepções não são exatamente essas do que muitas vezes os órgãos de comunicação social da desgraça nos apresentam. Temos aqui um recurso que é necessário aproveitar, que é necessário utilizar e utilizar bem ao serviço de todos. Ninguém se põe em causa quando se corta uma planta de milho para fazer pipocas ou outra coisa qualquer, mas muitas vezes quando se corta árvores de produção que são feitas exatamente para gerar madeira, seja eucalipto, seja pinho, seja outras questões, aqui del rei. Bem, e portanto acho que vocês estão num setor que é um setor naturalmente de futuro, exatamente porque estamos também numa economia cada vez mais sustentável. O tema que me traz aqui tem a ver com a inteligência artificial no marketing das empresas e quero desde já dizer-vos que não vou trazer-vos grandes novidades. Não vou trazer coisas muito complicadas, não sou ligado à tecnologia, mas ligado ao marketing e ligado sobretudo às empresas. Comecei a trabalhar aos 20 anos, criei a minha primeira empresa com 20 anos de idade e, portanto, sei o que é que significa montar um negócio, sei as dificuldades dos empresários no dia-a-dia e é essa a minha abordagem. E tal como o Sr. Presidente do IAPMEI há pouco dizia, a inteligência artificial tem aqui uma oportunidade, sobretudo para as pequenas e médias empresas, mesmo para as microempresas, e para, estou perfeitamente de acordo com o que disse, no sentido de tornar mais igualitário aqui o acesso a um auxiliar. E é exatamente nesta perspectiva de facilitar o acesso a um auxiliar que a inteligência artificial pode ter aqui um papel. Portanto, uma boa nova que, volto a referir, estou exatamente de acordo com a afirmação que foi feita anteriormente. A proposta de apresentação que vos faço tem que começar aqui por um breve contexto, depois alguns exemplos de inteligência artificial, alguns dos quais nós às vezes já nem damos por isso, porque razão é que é importante hoje e porque é que se fala dela, a importância para as empresas da associação, algumas áreas de aplicação e depois alguns exemplos práticos de aplicação. Bem, começando, não vou começar de Dom Afonso Henriques, mas vou começar aqui em 1960 com este senhor Alan Turing, que está aqui a mexer num computador. Foi alguém que foi importante, inclusivamente, na vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. E esta ideia de inteligência artificial tem a ver com colocar as máquinas, de alguma maneira, a fazer o trabalho dos humanos e a pensar como os humanos. E, portanto, daí esta origem da palavra inteligência artificial. Bem, o mundo tem avançado muito rapidamente ao nível dos aspectos da tecnologia, desde os computadores iniciais até às situações atuais.
E esta velocidade tem vindo a ser cada vez mais acelerada. Eu ainda sou do tempo em que, dizia isso à hora do almoço, nas empresas usavam-se máquinas de escrever. Hoje em dia, enfim, eu penso que não há ninguém que diga assim, para um trabalho de escritório é possível continuarmos a funcionar com máquinas de escrever. Não, não é possível. Também sou do tempo em que não havia internet. E a pergunta é, mas hoje será possível num trabalho de escritório funcionarmos sem internet, sem acesso à banca, sem acesso aos pagamentos, aos recebimentos dos clientes, sem isso? Eu diria que a resposta também é não. Bem, e portanto, e cada vez mais este ritmo vai ser acelerado. E portanto, aquilo que temos que fazer é perceber que aqui também temos um novo tipo de auxiliar. E o porquê agora? Porquê que agora se fala desta situação? Porque há um acréscimo muito grande da capacidade de computação, apareceram novas formas matemáticas de resolver determinados problemas, determinados algoritmos e, portanto, aparece aqui algo de novo. E este algo de novo vai fazer, daqui a 2 dias, 2 anos. 2 anos só. Pode parecer às vezes que há muito tempo, mas o ChatGPT apareceu há 2 anos. Porquê é que eu falo aqui no ChatGPT? Porque, na verdade, já existia inteligência artificial em grandes empresas, em centros de investigação, em várias aplicações, que vamos ver aqui exemplos de algumas, mas a partir de 30 de novembro de 2022 aconteceu uma coisa. Apareceu uma ferramenta democrática, aberta a qualquer um. Não às grandes empresas, não a quem tem muito dinheiro para investir, mas a qualquer pessoa. E se, por um lado, isso pode ser aplicado na sua vida pessoal, também pode ser aplicado na sua vida empresarial, no dia-a-dia. Para quê? Para ajudar. Para quê? Para ser mais produtivo. Para quê? Para ser mais competitivo. É disso que estamos exatamente a falar. E, portanto, há alguns exemplos aqui de inteligência artificial. Já falámos aqui do ChatGPT. A verdade é que a robótica já combinava questões ligadas à inteligência artificial. Na banca, por exemplo, já se utilizava a inteligência artificial para definir aqui scores e atribuições de crédito. Nós às vezes não sabemos, mas está por trás estão modelos de inteligência artificial. Quando recebemos uma chamada telefónica de uma empresa de telecomunicações a falar connosco, se calhar é porque tivemos alguns comportamentos que foram identificados como possíveis de mudarmos de operadora e, portanto, antes disso, eles tomam uma atitude proativa de nos contactar. Todos nós certamente já ouvimos falar em sistemas virtuais como o Alexa, que fala com as pessoas. Portanto, tudo isto são situações ligadas à inteligência artificial. Bem, e indo mais além, eu imagino que uma grande parte de nós, para chegar aqui ao Luso, utilizou também a inteligência artificial. Foi, por exemplo, foi aqui? Aqui é que foram? Utilizaram o quê? Google Maps, Waze. Portanto, isto são sistemas de inteligência artificial. Na verdade, não está lá ninguém a ver quais são os caminhos e qual é o trânsito, mas há uma resposta. Enfim, quando alguns têm uma forma de se identificar perante o telemóvel, que é a sua face, também estamos a falar em inteligência artificial. Quando estamos a falar de músicas de tipo Spotify, também estamos a falar de inteligência artificial. Ou seja, ela já entrou na nossa vida sem nós darmos conta. E já entrou há vários anos sem nós darmos conta. Bem, então, como é que isto vai evoluir? Bem, qualquer dia, no próximo, não digo já no próximo congresso, mas daqui a algumas edições de próximos congressos, se calhar vamos chegar aqui através de um carro de condução autónoma que nos traz até aqui e nós podemos estar a fazer outra coisa, podemos estar a atender clientes ou a resolver outras situações. E, portanto, o mundo está a evoluir neste sentido. E todos nós vemos que estas inovações estão a acontecer no dia-a-dia e, portanto, quando estamos aqui a falar em inteligência artificial, na verdade ela começa nos anos 50 e agora, nestes últimos anos, aparece-nos aquilo que se chama a inteligência artificial generativa. Ou seja, é uma inteligência artificial que funciona com modelos de linguagem, que, sobretudo, analisa dados, cria conteúdos, analisa informação, propõe e, para nós, no dia-a-dia, como vamos ver, pode dialogar connosco.
E por isso é que, nomeadamente para as pequenas empresas e para as microempresas, que muitas vezes o gestor está isolado, o empresário está isolado, não tem com quem falar, agora passa a ter alguém com quem falar com uma grande vantagem. É que não trabalha 40 horas por semana. Trabalha as horas que nós quisermos, à hora que nós quisermos, da forma que nós quisermos. Bem, mas, como em tudo na vida, é preciso um processo de aprendizagem e de entrarmos nesta lógica. Portanto, a inteligência artificial generativa é uma tecnologia que permite analisar informações, criar conteúdos, e ela é programada para executar aqui, enquanto a inteligência convencional programada para executar tarefas, portanto, a tal inteligência artificial que era programada para nos levar até um determinado sítio, ou para a música, ou para reconhecer a face, aqui estamos com esta capacidade já de criar novos conteúdos, de criar novas informações, com base em quê? Com base no conhecimento acumulado e com base na informação acumulada. Bem, na verdade, muita gente hoje fala neste tema, muitas vezes sob um ponto de vista de vantagens, desvantagens, questões éticas, etc., que são relevantes, mas eu penso que também é preciso, numa perspectiva empresarial e numa perspectiva que interessa ao empresário, que interessa ao gestor, é dizer assim, até e para mim, o que é que isto me traz? O que é que isto me pode ajudar? E é exatamente esta lógica do que é que me pode ajudar, o que é que me pode facilitar a vida, que eu vos trago aqui uma reflexão e alguns exemplos de aplicação. Estamos no início, mas concretamente acho que isto é relevante para as empresas, e eu diria que esta interrogação, se é bom ou se é mau, bem, eu diria se é bom ou se é mau, se aplicamos ou não e se aplicamos bem ou não. É preciso treinarmos para aplicar, mas é possível ter aqui resultados. E o que é que as empresas, de acordo com o estudo que fomos buscar, o que é que as empresas estão aqui à procura da inteligência artificial? Estão à procura de melhorar a sua performance, de ter mais capacidade criativa, de ter menos custos. Porquê? Porque podemos ter aqui uma ferramenta que nos ajuda a processar e a processar mais rapidamente do que anteriormente. Capacidade de aprendizagem e de melhoria, enfim, são alguns dos temas que as empresas estão à espera de poder encontrar com esta situação. Bem, e no caso aqui das empresas da associação, fui buscar aqui alguns elementos relativamente aqui ao setor. É um setor, como todos sabem, que tem tido aqui um grande dinamismo, com um peso grande no próprio PIB, com um volume importante de exportação, e talvez não mais porque há uma parte da floresta que não está ordenada e não está organizada e, portanto, senão teria mais capacidade de volume de superávit na balança comercial, porque uma grande parte da madeira tem que ser importada, porque temos uma parte do território que não está a ser bem aproveitado, com um grande número de trabalhadores e, sobretudo, também com um grande número de empresas, e nomeadamente de microempresas e de pequenas empresas. E, portanto, para estas microempresas e para estas pequenas empresas, naturalmente, esta situação é relevante. Colocámos aqui alguns desafios que pensamos que são relevantes em termos internacionais e em termos nacionais. Já foram aqui abordados. Aliás, deixem-me cumprimentar a organização do Congresso, porque acho que os temas que estão a ser abordados são claramente temas muito relevantes e que estão completamente na ordem do dia, como, por exemplo, a questão da sustentabilidade e do ESG que foi feito anteriormente, as questões ligadas ao financiamento, as questões ligadas à marca, enfim, são tudo temas e as questões ligadas à própria floresta e à necessidade de atrair gente nova, como vi ainda no debate da parte da manhã, e, portanto, isto tem a ver com esta questão que hoje é muito transversal de economia circular. Ainda há 2 anos tive a oportunidade de lidar com bastantes empresários de diferentes setores, de diferentes fileiras, que exportam para países de centro e norte da Europa, e diziam que esta questão da sustentabilidade era uma necessidade, era um must-have. Eu tenho que responder para poder exportar para esses países. O tema ligado à madeira com a casa do futuro, enfim, como é que será a futura casa? Cada vez estamos mais preocupados com produtos mais naturais, eu diria, mais floresta e menos fóssil,
menos produtos ligados aos derivados do petróleo e mais naturais. Em termos nacionais, esta questão da cultura da educação florestal é um ponto muito relevante para que os portugueses olhem para a floresta não só no momento em que há incêndios e em relação à cultura da desgraça, mas sim como uma fonte muito relevante e muito importante da economia nacional e que, acrescentando mais valor, o tema que o Sr. Presidente ainda há pouco falou sobre o acrescentar do valor, é fundamental, porque só acrescentando mais valor é que se pode trazer mais riqueza, só trazendo mais riqueza é que se pode pagar melhores salários e também atrair melhores pessoas. Há aqui um círculo que temos que torná-lo de vicioso em virtuoso. Esse é o grande desafio, é tornar aqui um ciclo virtuoso. E portanto, passa por a população em geral olhar para a floresta de uma forma diferente, desde a educação primária até ao secundário, ao universitário e a população de uma forma geral. Eu estou a falar aqui em relação desde a educação primária, porque muitas vezes é de pequenino que se torce o pepino, como se costuma dizer, e, portanto, é preciso começar a fazer essa pedagogia. É preciso também, relativamente à própria floresta, criar aqui uma economia que faça com que a nossa floresta esteja mais organizada e, portanto, grande parte dos problemas dos incêndios, tive a oportunidade, nesse estudo, de falar com bombeiros, prevenção, etc. A questão que se coloca sempre é, o que é que arde? Arde aquilo que não está organizado. Arde as zonas que não estão bem ordenadas, não estão trabalhadas. Agora, e porquê é que não estão organizadas e não estão trabalhadas? Porque toda a gente é inteligente para o que convém. E no final do dia, a pergunta que faço é, mas eu vou limpar quando eu vou perder dinheiro? Não. E, portanto, as pessoas não fazem. É preciso criar aqui uma lógica interessante, minimamente interessante, para as pessoas terem vontade de limpar e de fazer, de forma a que todos possamos ganhar. Até porque, nesta área, há aqui uma questão que acho que é também muito marcante, que é, como em outras ligadas à área do clima, aquilo que uns não fazem estraga também a vida dos outros. Porque uma zona está bem limpa e bem organizada, mas há uma zona ao lado que não está e o incêndio passa de um lado para o outro. Portanto, a questão da educação florestal é fundamental, a melhoria da produtividade com maiores rendimentos e também, naturalmente, o nosso país é um país relativamente pequeno, mas, como diria o Cristiano Ronaldo ainda há pouco tempo, nós podemos ser pequenos em dimensão, mas não podemos ser pequenos em ambição. Não podemos ser pequenos onde é que queremos estar no mundo e, portanto, há aqui um desenho, naturalmente, de crescimento e o crescimento tem que, naturalmente, também passar cada vez mais pela própria internacionalização das empresas. Muitas vezes os empresários dizem, bem, mas eu não tenho tempo, tenho que andar a correr de um lado para o outro, sou uma pequena empresa e, portanto, não há tempo para atender melhor o cliente, para controlar o que faço, para despachar o trabalho com mais qualidade, para acompanhar bem a equipa, é tudo verdade. E, portanto, como isso é verdade, é que, de alguma maneira, aquilo que vou aqui trazer são algumas ferramentas que vocês podem ver que ajudam a ganhar tempo, a ser mais produtivo e a ter melhores resultados. Há receios. As pessoas podem pensar, então, mas a inteligência artificial vai-me substituir? Eu diria assim, a inteligência artificial vai substituir as pessoas que não a utilizam, como nas outras revoluções anteriores que de alguma forma falámos. As pessoas que quiseram, e eu conheci algumas, que quiseram, quando a informática chegou às empresas, eu vou continuar a escrever com máquina de escrever, não vou utilizar computador. O que é que aconteceu? Já não estão na empresa. Quando apareceu a internet, eu não vou fazer nada porque eu não quero entrar, não quero aprender nada disso. O que é que aconteceu? Mesma coisa. Portanto, aqui também, de alguma maneira, vai ser essa a situação. Diria que ela substitui as pessoas que não se adaptam. E então, mais vale nós adaptarmos rapidamente, mas também é necessário fazer bem. E este necessário fazer bem é um ponto relevante e ela pode ser aplicada aqui em vários domínios. Recursos humanos, financeiro, formação, operações. Vou dar-vos aqui rapidamente alguns exemplos e depois vou entrar mais em detalhe na parte do marketing e das vendas, que é a área que me trouxe aqui. Em termos de recursos humanos,
Muitas vezes aquilo que temos é uma certa dificuldade em recrutar pessoas ou de forma atrativa e passarmos as mensagens e para captarmos. Ou as pessoas entram, mas temos dificuldade em integrá-las e explicar-lhes rapidamente quais são os procedimentos, o que é que elas devem fazer e o que é que não devem fazer. A inteligência artificial pode ajudar em relação a isso. Pode ajudar a fazer a integração com a perspectiva de nós indicarmos as situações, as respostas, os procedimentos. A parte financeira, a análise de informação e a análise de dados, nós temos feito vários workshops para empresas nacionais e internacionais, os últimos quais, aliás, ainda esta manhã estava no início de um deles, e é verdade, estou-me a lembrar ainda de uma empresa multinacional que dizia, bem, todas as semanas tínhamos que fazer aqui um relatório para a sede, e neste momento poupamos esse relatório, que normalmente demorava mais de uma manhã a fazer, neste momento menos de meia hora eu tenho as coisas feitas. Porquê? Porque é possível dessa maneira eu organizar, tratar a informação e tirar conclusões. Bem, mas para isso normalmente o que é preciso? É preciso que os dados estejam organizados e tratados, porque senão não há milagres. Porque se não tiver, não há resposta, porque a máquina vai dar-nos resposta exatamente àquilo que nós lá colocamos. Formação das pessoas, operações, portanto, tudo que tem a ver com procedimentos é um ponto relevante da forma de funcionar. Mas agora eu vou entrar então nos exemplos do marketing e vendas, que foi esse o tema que de alguma forma me trouxe aqui. Nós, este mês, como foi dito, editámos aqui um novo livro. Nós tínhamos um anterior, se calhar alguns de vocês ouviram falar, que era o Mercator, e quisemos fazer este, que se chama AI Novator, o marketing na era da inteligência artificial e da sustentabilidade. Parece que estamos aqui todos em fase com os temas aqui do Congresso. Mas, reparem, não é por acaso. E não é por acaso porquê? Porque são, na verdade, a questão da inteligência artificial e a questão da ESG, da sustentabilidade, são os temas que estão na ordem do dia. E podem ser, porque é que chamamos Novator? Porque a questão da inovação é aqui crítico para as empresas e acreditamos que tanto um como o outro devem e podem ser alavancas relativamente à questão da inovação. Bem, então o que é que procurámos fazer? De uma forma simples, volto a dizer, não sou tecnólogo, portanto não tenho pretensões de fazer grandes aplicações, mas de uma forma muito simples, ao alcance de qualquer microempresa, aquilo que fizemos foi agarrarmos nos temas habituais de marketing e no livro, em cada um dos capítulos, no final, temos uma situação de aplicação com dados de empresas. A principal empresa com que trabalhámos para isto foi com a Delta Cafés, uma empresa portuguesa que todos nós conhecemos, começou por ser pequena e foi evoluindo, mas também temos de outras empresas. Portanto, com dados de empresas procurámos colocar situações que ilustram e que mostram como é que pode ser aplicado. Concretamente, impacto, por exemplo, das tendências no negócio a partir de estudos. Aliás, daqui a pouco vou mostrar aqui um exemplo aplicado aqui à vossa área. O que é que fizemos? Fizemos assim, vamos colocar um estudo internacional, todos nós temos acesso a muitas informações e muitas vezes o que é que temos? Temos pouco tempo para fazer resumos e para dizer assim, o que é que isto traz para mim? O que é que isto traz para a minha organização, para a minha empresa? Eu tenho uma empresa de 10 pessoas, de 20 pessoas, 30 pessoas. Bem, eu não vou ter agora aqui tempo para estar a ler um relatório em inglês de 100 páginas. Bem, eu queria era o filé mignon, o resumo, do que é que aqui dito e para mim o que é que isto pode impactar, o que é que pode interessar para o meu negócio. Foi isso que fizemos no final do capítulo 13. O que é que nós fazemos? Colocamos qual é a informação de base, colocamos qual é a informação de base que pode estar ali ou pode estar num site que temos de acesso livre e temos também a resposta que a ferramenta da inteligência artificial deu a essa situação. No capítulo 4 fizemos para um estudo de mercado e, portanto, pusemos a inteligência artificial a fazer perguntas para um estudo de mercado. Amanhã queremos saber a opinião dos clientes sobre um determinado tema. Temos que fazer perguntas sobre isto. Então, eu posso pôr a ferramenta, neste caso foi o ChatGPT versão 4.0, que é uma versão, esta paga, mas com um valor muito acessível, de 20 e poucos euros, portanto, aquilo é em dólares, mas mais ou menos 20 e poucos euros, e dar-me as perguntas que posso fazer para um estudo de mercado. Ou
Tenho redes sociais e tenho comentários. Tenho lá uma série de comentários de pessoas disto, aquilo, aquilo, nomeadamente se trabalho em áreas ligadas ao consumidor, tenho comentários. Quero analisar esses comentários. Como é que eu vou fazer? Também utilizando a inteligência artificial, portanto, faz esse tratamento. Uma análise SWOT. Certamente muitos já ouviram falar. Uma análise SWOT é uma análise de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. A análise dinâmica é uma análise que cruza uns aspectos com os outros e dá-nos sugestões desta atuação. Também temos outro exemplo. Ou a criação de um mapa perceptual de posicionamento. Como é que os clientes olham para a minha marca e como é que olham para a marca dos concorrentes. Ou a sugestão para desenvolvimento de novos produtos a partir dos valores da marca. Tenho uma determinada marca que é conhecida por exemplo, ser muito precisa, ter uma componente de trabalho manual muito dedicada, estar ligada a um determinado estilo de mobiliário. Estou-me a lembrar de uma conversa da hora do almoço. E, portanto, pode ser assim. Então, diga-me lá, que outras áreas é que eu posso evoluir? Sugestões para isso. Ou criação de uma imagem para acompanhar um novo produto. Ou melhoria de processos. A partir de comentários, muitas vezes tem críticas. E, portanto, a partir das críticas, o que é que eu posso retirar? Ou uma análise comparativa de preços. Se eu estiver no mercado voltado para o consumidor, onde haja preços que sejam públicos, posso colocá-los e retirar conclusões a partir daí. Ou uma análise de vendas por canal, por tipo de produto, para identificar oportunidades. Ou elaborar uma proposta de comunicação com objetivos, mensagem, públicos-alvo, canais de comunicação, KPIs, portanto, indicadores de performance, para medir resultados. Ou preparação de uma negociação. Quem é que não teve até agora que preparar uma negociação com clientes? Muitas vezes nós dizemos, mas que argumentos é que eu vou usar? Até onde é que eu posso ir e onde é que eu não posso ir? Se ele der determinadas respostas, quais são os contra-argumentos que eu devo fazer? E temos também um exemplo, neste caso ligado à Delta, de negociação com um ponto de venda. Ou a elaboração de um gráfico de Gantt para planear e acompanhar a realização de uma campanha, de um projeto. É um outro exemplo que também lá temos. Portanto, todos estes exemplos servem para quê? Bem, se eu consigo usar para esta situação, também poderei usar para outras situações. Ou adaptar uma imagem de uma campanha de comunicação para um estilo local. Vamos ver aqui uma situação concreta. Bem, e portanto, para terminar, trago-vos aqui dois exemplos. Valem o que valem, mas só para alguns isto não é nenhuma novidade, já conhecem e dominam isto completamente e podem estar a dizer, bem, afinal de contas isto não trouxe nada de novo. Eu avisei ao princípio que não ia fazer a descoberta da roda, porque a roda já foi inventada há muito tempo, mas aquilo que queremos é dizer assim, isto é possível fazer no dia-a-dia para micro e pequenas empresas e o empresário gestor, eu volto a dizer, tem aqui uma capacidade de diálogo. Concretamente, o que é que fomos buscar? Fomos buscar aqui um estudo que encontrei na internet, Global Outlook Wood Market, um estudo em inglês, e dizer assim, o que é que eu posso... E sou uma empresa de carpintaria portuguesa de média e grande dimensão e com experiência internacional, e o que é que eu posso tirar em termos de resumo do estudo e também insights para o meu negócio? O que é insights? Quais são as conclusões que eu posso tirar para o meu negócio? O que é que isto me vai trazer? E inseri no ChatGPT 4.0 o estudo, coloquei esta prompt. O que é uma prompt? É uma pergunta. Agora, eu tenho que saber fazer boas perguntas. Deixem-me dizer assim, queria chamar a atenção que muitas vezes os jovens, eu fui dar aulas, inclusive para o primeiro ano da faculdade, para perceber como é que eles funcionavam, e eles não são muito bons a fazer perguntas. Porquê? Porque têm a tendência a... Está aqui um jovem a olhar para mim com ar crítico. Bem, têm tendência a escrever por telemóvel só meias palavras e a máquina, a ferramenta, não compreende as meias palavras. Temos que escrever tudo. E quanto mais nós especificarmos e quanto mais nós perguntarmos, tanto melhor. E depois temos de ter capacidade crítica, até porque, vamos lá ver, a máquina dá-nos uma resposta e nós podemos ficar satisfeitos ao dizer assim, não, mas eu quero mais. Eu posso fazer diálogo. Reparem, diálogo ao sábado ou domingo, às 11 da noite, à hora que quiser, está sempre disponível. Hein? Já viram? Colaboradores assim não pedem aumentos salariais,
E, para além disso, estão sempre disponíveis. Portanto, uma vantagem, não estou aqui contra os aumentos salariais, até porque acho que as pessoas em Portugal ganham pouco e temos que aumentar a produtividade para elas ganharem mais. Bem, resumo das principais tendências de estudo. Deu-nos aqui um resumo da tendência com 3 grandes pontos: crescimento da procura, desafios na produção e preços, importância do comércio internacional, nomeadamente aqui uma chamada de atenção para aquilo que às vezes consideramos desperdícios, as aparas de madeira. E eu posso dizer assim, bem, mas isto é mesmo um resumo do estudo. Mas há aqui um ponto que eu quero desenvolver mais. Eu posso fazer perguntas e posso... Agora, só me vai responder se dentro do estudo houver informação. Se não houver, não há volta a dar. E depois não fica por aí. Diz-me assim, insights para o negócio. O que é que isto serve para mim? Eu, para a tal empresa de carpintaria, o que é que posso... Olha, por exemplo, foco no mercado asiático, sustentabilidade e certificação, ajustar preços para maximizar margens. Maximizar margens, é? Aqui o tema da intervenção anterior. Investir em tecnologia e ciência, diversificar produtos. Portanto, dá aqui uma série de sugestões que podemos, volto a dizer, podemos voltar a dialogar e podemos voltar a perguntar. E agora trago-vos aqui um outro exemplo. Esta cadeira é chamada cadeira portuguesa, é uma cadeira tradicional, e esta tem aqui mais um bocadinho de diferente, que é a parte de madeira. Fui buscar este exemplo, podia ter ido buscar outro qualquer. E pensei assim, muitas vezes as empresas têm um catálogo de produtos. Podem ter um catálogo de produtos, uma cadeira, um produto qualquer. E dizem assim, bem, mas eu agora quero que este produto esteja inserido num contexto diferente. Para quê? Para, por exemplo, vender num contexto internacional. Bem, e então fui fazer uma pergunta à ferramenta, quem diga assim, bem, quero ter aqui uma imagem realista de um casal africano que ao fim da tarde, numa esplanada, com café elegante, com traje casual, com joias locais. Fui muito detalhado. Posso ser mais ou menos detalhado. Quanto mais detalhado eu for, mais a resposta é mais precisa. E, portanto, com um ambiente geral refletindo elegância, orgulho cultural, atmosfera de café descontraído. Bem, e passado uns segundos, não tive que telefonar ao designer, não tive que pagar à agência de publicidade, e passado uns segundos... E se não gostar, diga assim, agora não gosto assim, olha, agora só quero... E depois fiz assim, mas agora não quero um casal, quero só um homem... Pronto, e agora tive aqui outra imagem. Fiz outra pronto e tive outra imagem. Isto são dois exemplos do que isto nos serve para nos, de alguma maneira, facilitar a própria vida. Agora, se me disserem assim, isto resolve tudo, isto já está tudo feito... não, estamos num caminho. Deixem-me dizer-vos, por exemplo, que a capa que eu vos mostrei do livro foi feita a partir de ideias de inteligência artificial. Com a editora, com a Bertrand, numa reunião por Zoom, fizemos 7 ou 8 simulações. Aí, em meia hora, fiz 7 ou 8 capas. Normalmente, para fazer 7 ou 8 capas, tinha que transpirar. Hein? Isto aqui é um hotel que há muitos desportistas, mas teria que fazer mais que aqui os ciclistas que há pouco vi ali. E depois dissemos assim, destas 7 ou 8, gostamos aqui de elementos 2 ou 3. E depois pedimos ao designer da Bertrand para, com base nessa, termos feito aquela. Eu diria que estas ferramentas ainda estão a evoluir, hoje melhores do que há 2 anos, melhores do que há 1 ano. Por exemplo, ao nível das letras ainda há alguma, às vezes, umas desconexões, mas o caminho faz, como todos nós sabemos, faz caminhando. E é essa a proposta do caminho se faz caminhando, e vocês que estão no setor, que é um setor ligado à madeira, ligado a longo prazo, ligado ao crescimento, é exatamente essa proposta de crescimento que eu vos lanço aqui, esse desafio, para crescerem e para crescerem também com base nestas ferramentas. Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Pedro Dionísio. De facto, a inteligência artificial cria e traz muitas oportunidades e eu diria, atrevo-me a acrescentar que a grande vantagem competitiva de trabalhadores e de empresas será em saber fazer perguntas à máquina, porque a máquina já faz parte das nossas vidas e com certeza vai continuar a fazer cada vez com mais relevância e o segredo vai estar em saber o que perguntar e como perguntar. Continuamos neste bloco ligado ao marketing. Desta vez cruzamos a experiência académica com a empresarial. É sempre uma visão muito interessante de se assistir e por isso chamava ao palco a professora Susana Costa e Silva, que é professora associada da Católica Porto Business School, e Catarina Pestana, diretora de comunicação da marca do grupo Visabeira, que vão falar-nos do marketing ao serviço da marca Portugal. Não quer sentar nesta pontinha? Se calhar ficam... Aqui, vou-lhe dar... Não se querem sentar aqui nesta pontinha? Sim, se calhar é melhor. Quer dizer, nós agora vamos ficar aqui em baixo, né? Toda a gente está em pé. Mas pronto. Mas podem falar de pé. Eu sou uma rapariga assim alta, pronto. Boa tarde. Antes de mais agradecer aqui o convite e as pessoas que pronto, tiraram o dia para ouvir ideias novas, não é? E eu espero que nós continuemos com ideias novas e não quebremos agora os painéis que têm estado cá. Eu, se calhar, vou apresentar... Nós, pronto, acabámos de nos conhecer pessoalmente, mas já trocámos aqui muitas ideias. A Susana é professora na Católica do Porto, mas é também professora com uma experiência internacional relevante, não é? Já que também dá aulas em Macau, no Dubai. E é curioso porque também muito recentemente lançou um livro nesta ótica do marketing internacional, que eu acho que é aqui muito pertinente para as empresas que querem perceber também como crescer, para onde ir, que passos, não é? E a Susana esquematizou, ou sistematizou, um roadmap de uma forma muito clara, muito esclarecedora, em que realmente demonstra os diferentes passos e como é que um negócio, muitas das vezes local, eu acho que é disso que nós tratamos aqui, não é? Que é, ao fim e ao cabo, acho que estamos aqui numa fase de transição em que, em Portugal, que sempre fomos muito bons a produzir, em diferentes setores, e concretamente aqui na indústria das madeiras, de repente começamos a despertar para perceber o que é isto de marca, não é? Eu, se calhar, se tiver marca, tenho um valor acrescentado e não apenas um produto per si. E a Susana, pronto, sistematizou isso tudo e se calhar vai-nos falar aqui um bocadinho disso, não é? Muito bem, obrigada Catarina. Eu também já agora aproveito para apresentar a Catarina, que tem formação na área do marketing e comunicação e é diretora de comunicação de marca no grupo Visabeira. Também tem agora uma perninha na academia, para além de todo o trabalho que faz em termos profissionais ao serviço do grupo Visabeira, de que todos conhecemos, uma marca icónica que tem 200 anos de história, faz este ano, não é? E também tem uma colaboração na Big Bang, na Bang Bang. E portanto também tem uma quantidade de conhecimento e uma qualidade e profundidade de conhecimento sobre a importância da marca e como a Catarina estava a dizer, é um ativo muito importante que se calhar é o bocadinho assim que está a faltar, ou que pode ainda estar a faltar a algumas empresas para poderem aumentar o valor com que comercializam os seus produtos. Então, nós temos o desafio de falar a seguir ao Pedro Dionísio, que é sempre complicado, não é? Falar a seguir ao almoço, que também não é fácil, e para manter as hostes animadas, nós vamos ter aqui uma conversa e eu vou começar por contextualizar um bocadinho o tema dessa conversa e colocar uma questão à Catarina e depois, até se houver oportunidade para isso, abrimos aqui o microfone para quem está na sala poder colaborar connosco. Portanto, nós estamos aqui a trabalhar num setor de atividade que, como já vimos, gera 4% no mínimo de valor acrescentado. Em termos de valor, tem um valor acrescentado substancial.
gera muitos empregos, como também já vimos pelo slide que o Pedro mostrou, é muito sustentado em termos de internacionalização e, portanto, há muitas marcas, muitas empresas que já exportam e têm processos de internacionalização que vão além da exportação. Todavia, temos algumas nuances que fazem, inclusivamente, com que o trabalho desta associação não seja nada facilitado. Portanto, estamos a falar de empresas que vêm de áreas muito distintas, nós temos aglomerados de madeira, temos pellets, tanto quanto sei, temos empresas que produzem urnas, que produzem colchões e que estão reunidas aqui nesta associação, temos empresas de diferentes dimensões, temos empresas que faturam por dia aquilo que outras não faturam num ano, empresas que estão mais a montante na cadeia de valor e, portanto, muito mais sóbrias na forma como se apresentam ao mercado, possivelmente trabalhando mais em B2B, outras mais orientadas já para o consumidor final. Hoje de manhã tivemos a intervenção da AM, que é uma empresa que trabalha muito para o consumidor final e, portanto, é um bom exemplo de um bom marketing. E temos algumas empresas que têm um marketing ainda um bocadinho embrionário, com alguma puerilidade até em alguns casos, mas há aqui um desafio grande, há porventura uma dificuldade que a associação tem, e agora saímos um bocadinho do espectro das empresas para falar ao nível da associação, porque esta questão da marca país tem muito que ver com algumas empresas que conseguem com que a sua marca seja conhecida internacionalmente e tenha uma boa projeção. Nós, quando ouvimos falar da Victorinox, associamos imediatamente à Suíça, mas muitas vezes a marca país tem a ver com a capacidade da própria associação industrial ou das forças associativas do setor projetarem o setor internacionalmente, mostrando fora de portas que as empresas desse setor e que são representadas pela associação sabem fazer bem. E, portanto, a questão e o desafio que eu colocava à Catarina é que nos desse aqui uma perspectiva de como é que é complicado falar a uma só voz em nome de empresas que são tão variadas nos seus diferentes aspectos de atuação, algumas até só a trabalharem localmente ou a nível nacional, outras já com uma pujança internacional significativa e que, como nós vimos à hora do almoço, ainda assim não são do conhecimento generalizado das forças vivas locais, ou seja, têm uma projeção internacional, porventura até mais significativa do que a capacidade de se mostrarem no mercado nacional. Como é que se pode, Catarina, falar a uma só voz quando há um melting pot tão relevante neste setor de atividade que a Catarina conhece muito bem? Eu nessa questão do falar a uma só voz, não particularmente neste setor, mas na generalidade, eu acho que a partir do momento em que existem empresas de tão diferentes dimensões nesta associação, o falar a uma só voz, claro que a união faz a força, evidentemente, portanto tem outra expressão este grau de associativismo e utilizar diferentes plataformas para a projeção da marca, tanto a nível nacional como internacional. Mas há aqui uma questão e que nós até falávamos antes nesse sentido, que é duas empresas de mobiliário, não é? com utilização da madeira, podem não ter rigorosamente nada a ver uma com a outra no sentido de rivalidade, etc. Têm apenas um CAI comum, que é a venda de mobiliário. Agora que a Jaguar fez o seu rebranding, que eu ainda estou para perceber se é um rebranding, se é uma campanha, porque continuam com o mesmo logotipo no site, mas a Jaguar não é concorrente da Fiat, não é? Pronto. E, portanto, perceber isso é já um ponto de alcance enorme para, e isto eu falo particularmente para cada um dos produtores e cada uma das marcas, conseguir entender-se no contexto e utilizar as diferentes plataformas que a AIM proporciona, não é? Para criarem esta expressão una. Eu, particularmente, venho aqui um bocadinho porque, pertencendo ao Grupo Visabeira e sendo responsável pela comunicação de marca das diferentes marcas, são bastantes, muitas delas nem sequer conhecidas do consumidor final. Realmente a mais relevante e que pertence aqui é a Pinewells, com a produção de pellets, e com certeza muitas pessoas têm os pellets em casa, etc., mas é num negócio chamado B2B,
que na verdade hoje em dia já não B2B, B2C, é para pessoas, não é? Pronto, e foi realmente a primeira empresa com uma certificação de qualidade, com questões de sustentabilidade relevantes, etc. E nesta proporção desta associação, realmente houve aqui uma questão muito relevante. Mas eu acho que se calhar também era interessante falar noutras indústrias para criar aqui um paralelismo em relação a estas questões todas que tu levantas, não é? Nomeadamente, por exemplo, o caso da Vista Alegre, que é na indústria da porcelana, cristalaria, vidro, greza, etc., faiança, mas... Faiança não tem, desculpem, isso é Bordal Pinheiro. Mas é do grupo Vista Alegre, se não se tiver aqui alguém, pois eu sou despedida, é uma chatice. Mas acho que é um excelente exemplo, e neste ano está a celebrar os 200 anos, perceber como claro, tem 200 anos de história, portanto começou por ser uma startup, não é, também, e portanto teve o seu percurso. A internacionalização é altamente relevante, por exemplo, para uma empresa como a Vista Alegre, em que exporta 75% do seu produto, que é muito, não é? Pronto. Não sei se há alguma questão que aches relevante que nós possamos falar sobre, ou que queiras... Eu acho que é importante. Posso fazer o paralelo com a indústria do calçado, onde a Associação Empresarial fez um papel também relevante na projeção do calçado nacional, que ficou conhecida com aquela célebre assinatura The Sexiest Industry in Europe. Portanto, nunca percebi porque é que não disseram in the world, mas é in Europe. É como o jogador de futebol, é o jogador mais importante da Europa. Havia uma cláusula. Mas que efetivamente foi um trabalho que demorou muitos anos a fazer e, portanto, não é em meia dúzia de anos que se consegue projetar a imagem de uma indústria a nível internacional. No caso do calçado demorou mais de 30 anos, ainda hoje há muito a calcorrear, sobretudo porque a indústria não está, e como se dizia à hora do almoço, não se venderam muitos sapatos na altura do Covid, e portanto o setor de atividade ainda enfrenta algumas dificuldades que começaram nessa altura, mas efetivamente foi um trabalho de muita força, de muita união, de conjugação de esforços, de tentar servir as diferentes etapas da cadeia de valor para apresentar a nível internacional um portfólio de produtos alargado, que tem uma presença forte, quer no calçado feminino, quer no calçado masculino, quer no calçado clássico, quer no calçado sportswear, e agora até com a utilização de materiais naturais e, portanto, com o projeto BioShoes for All, a tentarem dar uma resposta a estes desafios que já falamos aqui da sustentabilidade. Eu não sei se, entretanto, podem só passar ali o único slide que pronto, eu trouxe aqui um slide só para ancorar um bocadinho aquilo que a Catarina tinha sugerido no início. No tal manual que escrevi com alguns colegas da Faculdade de Economia do Porto também e da Escola de Gestão do Minho sobre marketing internacional, achamos por bem dar resposta a um desafio que até eventualmente foi lançado em Lisboa, na Católica de Lisboa e não na do Porto, de escrever um manual que sistematizasse as principais decisões de internacionalização das empresas, porque muitas vezes o processo de internacionalização surge quase que espontaneamente e muitas vezes até de forma reativa, porque há um cliente internacional que nos descobre e que percebe que temos um know-how para a produção de determinado produto ou para a intervenção numa determinada fase do processo produtivo e atrás dessa iniciativa reativa aparece muitas vezes a vontade de desenhar um processo de internacionalização organizado. E o que muitas vezes reparamos é que as empresas que começam pequenas, como normalmente é o caso, trabalham as diferentes dimensões ao mesmo tempo. E pode ser útil ter um guião para pelo menos perceber quais as principais perguntas que eu devo colocar dentro da minha organização para perceber qual o próximo passo e se não estou a dar eventualmente um passo maior que a perna. A primeira questão é obviamente olhar para dentro da nossa organização, e há bocadinho o Pedro falou que o ChatGPT já ajuda a trabalhar as questões da análise SWOT, etc. É uma ferramenta antiga, já o professor Carlos Brito vai falar a seguir, falava na análise SWOT e na importância de termos esta ferramenta dentro da nossa caixa de ferramentas do marketing, perceber quem somos, e se temos competências do ponto de vista dos recursos humanos, dos recursos financeiros, da capacidade de gerir relações de cooperação internacional para podermos alavancar o processo de internacionalização, e portanto tudo começa por olhar
com a mão na consciência para dentro do que se passa dentro da organização e perceber se temos os recursos necessários para alavancar esse processo. Eventualmente, se estamos inseridos numa rede de que muitas vezes é até estimulada pela própria associação empresarial, criando aqui dinâmicas que ajudam a trazer para o músculo da fileira empresas pequeninas que vêm complementar o nosso portfólio de produtos para nos podermos apresentar internacionalmente com uma lista de produtos significativa e com competências em diferentes domínios. E depois desta análise interna, então, temos aqui outras questões. Eu vou-me levantar porque o hábito de dar aulas facilita mais estar aqui em frente ao slide. Mas estas questões não têm uma ordem específica, mas têm todas de ser equacionadas. E, portanto, uma das grandes questões que a seguir se coloca, a seguir ao who, e isto até é uma ferramenta que em termos internacionais é conhecida pelos 5 Ws e 2 Hs, who, why, what, when and where, e depois 2 Hs, how and how much. É muito fácil, nós em gestão utilizamos muitas mnemónicas para ser fácil de memorizar, e esta é uma delas. Portanto, temos aqui, por exemplo, o what. O que é que nós vamos internacionalizar? Qual é o aspecto, ou qual a área de negócio, ou qual o produto dentro do nosso portfólio de produtos, ou a atividade do processo produtivo que nós vamos internacionalizar? Esta é uma questão muito importante, porque às vezes nós somos competitivos para um produto e não para todos os produtos que produzimos. Depois a questão do timing, ou vamos olhar ali primeiro para o why. As motivações são relevantes. O que é que efetivamente está subjacente à nossa decisão de internacionalização? É uma verdadeira iniciativa estruturante da organização, ou é porque há um player que está a sofrer dificuldades e que eventualmente há um pico de procura que precisa de ser suprido? Porque se for assim, pode ser relevante e cauteloso da nossa parte não afetar muitos dos nossos recursos a uma decisão que vai exigir um comprometimento maior do que aquele que nós somos capazes de dar neste momento. E isso remete-nos também para o timing, when. Às vezes é cedo demais e outras vezes é tarde demais. E, portanto, eu preciso perceber se tenho interesse em ter first mover advantage ou se, porventura, pode ser preferível ter um second mover advantage. Porque às vezes é melhor ser o segundo, porque aprendemos com os erros do primeiro. Temos a tal second hand knowledge, que é muito importante perceber, dentro da nossa rede de parceiros, quem é que já esteve naquele mercado, quem é que experimentou o sucesso, mas também aprender com os erros, os nossos, e o de quem está à nossa volta. E isto aponta-nos depois para a questão dos modos de entrada. Como é que nós vamos querer servir determinado mercado? É uma exportação simples? É através de agentes, é através de distribuidores, é através da nossa força de vendas no exterior. Qual é a maneira mais adequada? E a maneira mais adequada pode ser uma maneira diferente para os diferentes mercados em que nós estamos a trabalhar. E podemos ter uma internacionalização aqui mais de exploration, do inglês explorar, que é estar em diferentes mercados. Eu agora estou em Espanha, ou eu agora estou no Dubai e posso ir para a Arábia Saudita. Ou mais de exploitation. Nós vamos com o Ronaldo. Ah, é verdade. E aproveitar um bocadinho esse embaixador da marca Portugal. Ou pode ser exploitation, que nós em português só utilizamos a palavra exploração, é um dos poucos casos em que temos menos palavras que os ingleses, mas aqui o exploitation vem muito no sentido de estar de forma mais comprometida no mercado onde eu já estou. Se calhar estou a exportar para a Arábia Saudita, mas posso chegar à conclusão que pode ser relevante criar um showroom permanente na Arábia Saudita. Não sei, estou só a falar de modos de entrada que podem exigir maior comprometimento. Às vezes aqui temos a regra básica das finanças, maior retorno, maior risco. Portanto, muitas vezes, quanto mais me comprometo com o mercado, maior é a probabilidade de ter sucesso, mas também corro mais risco. E, portanto, eu tenho que saber balancear o risco e o retorno da presença e da profundidade da minha presença em determinados mercados. E essa é a resposta que, nesse manual ou noutros manuais, encontrarão na parte dos entry modes ou modos de entrada. E depois há a questão da seleção dos mercados, e é por isso que eu digo que isto aparece em simultâneo, muitas destas decisões. Quais os mercados mais significativos e mais relevantes para a minha área de negócio? Faz sentido eu utilizar uma abordagem incremental e começar pelos vizinhos e depois ir por aí e dar um passo a seguir um bocadinho maior e aumentar, por exemplo, a complexidade ao nível da língua, ao nível da tradução dos materiais, ao nível do impacto cultural? Muitas empresas portuguesas, na área da internacionalização,
viram-se na necessidade de abordar mercados mais ao Oriente, nomeadamente a Indonésia, Singapura, e mercados mais para o lado do sul da China, de Macau, etc., na altura da grande crise financeira, porque os principais clientes, que são localizados ou que estão localizados nos Estados Unidos e na Europa, estavam também eles a vivenciar uma crise profunda. E, portanto, aqui a regra dos ciclos e contraciclos económicos pode fazer sentido na escolha dos mercados a servir. E às vezes vemos outros casos até um bocado fora do habitual. Empresas portuguesas que, ao contrário do que é norma, servem um mercado que quase não faz parte do regular ciclo das empresas portuguesas, e às vezes estas oportunidades surgem quando menos se espera. Por exemplo, o Vítor vai ali na primeira classe, sentado ao lado de um empresário angolano que lhe aponta uma oportunidade em Singapura, que se calhar nunca tinha feito parte da equação e que agora passa a fazer sentido. E estas antenas que nós temos que ter ligadas, que no fundo têm a ver com a procura de mercados de uma forma oportunista ou oportunística, que é ter as antenas ligadas para quando a oportunidade surge, eu estar preparado para agarrar e ter na minha retaguarda recursos que me permitam servir essa oportunidade nova, que não surge by the book, de forma sistémica, que também é uma outra forma de escolher mercados, mas que surge de ter as antenas ligadas. Eu conheci uma vez um empresário que me dizia que tinha um camarote no estado das Antas, antigamente, porque era importante para fazer negócio, que fazia muitos negócios naquele contexto, ou na área VIP, Pedro, desculpe, tenho que falar nisto, na área VIP do Futebol Clube do Porto, onde muitos negócios acontecem paralelamente ao jogo. E não tem nada a ver com futebol. E eu posso falar disto porque dou aulas na Liga de Clubes e sei que às vezes acontecem muitos negócios paralelos nos meandros do futebol, mas aqui são negócios que têm a ver com o nosso setor de atividade. E o Vítor sabe isto melhor que ninguém, às vezes basta estar no sítio certo, na altura certa. E é por isso que eventos como este fazem todo sentido, porque permitem que haja este networking, e por isso com isto me vou calar, para que haja espaço para haver aqui algum networking, que é estar no sítio certo, na altura certa, e não falhar nestas oportunidades. Desculpem, tomei aqui a liberdade de me levantar para explicar, mas, sim, Catarina, acho que isto responde um bocadinho à questão. Responde completamente, e é interessante perceber como este diagrama estrutura, por exemplo, se eu quiser de repente apontar a todos os bullets que tu tens aqui no case study que nos referíamos, não é? No caso da Vista Alegre, é muito interessante, porque, por exemplo, a Vista Alegre, obviamente, e como sabem, correu ali momentos muito difíceis, não é? Foi adquirida pelo Grupo Visabeira em 2009, mas estava, quer dizer, em risco de fechar. Pronto, e com isso, imensa gente para o desemprego. Portanto, foi ali muito problemático. Foi isso, e depois, em 2010, a Bordal Pinheiro. O que é que acontece? Teve de apontar uma nova estratégia. Pronto, e com isto, teve realmente de apontar para mercados globais, teve de apostar no desenvolvimento de produto. E como é que o fez? Entrou em diferentes países através do canal Horeca, por exemplo, não é? Foi muito relevante. É claro que isso não lhe deu a expressão de marca que gostaria, mas realmente entra, e do ponto de vista da distribuição, dos canais, é muito pertinente e revelou-se uma estratégia importante. Mas aquilo que, se calhar, e espero eu, que as pessoas presentes notem quando entram hoje em dia numa loja Vista Alegre, porque eu acho que isso faz logo uma diferença, porque antes de 2009 eu acho que as pessoas tinham muito medo de entrar e dizer, ai, isto é tão caro. E agora apostamos num mercado mais premium, em segmentos mais premium, é certo, mas temos uma oferta variada em termos qualitativos também. E isto traduz-se através de parcerias estratégicas criadas com artistas de renome. O exemplo, por exemplo, a Christian Lacroix foi altamente relevante de há uns anos para cá e desenvolvemos muitas coleções com eles. Portanto, aí entrar no mercado francês foi muito mais facilitado, e depois, obviamente, que Christian Lacroix também já não é francês, é global, não é? Pronto. Por exemplo, agora com os Gêmeos no Brasil, o mercado brasileiro para nós é muito importante, já agora Espanha, Brasil... Um caso interessante na Vista Alegre é como é que é um produto que tem tanto risco de se partir e é um produto caro, como é que vocês ativaram tão bem... Como os outros também, não é? Mas como é que ativaram o e-commerce? Que é um caso interessante, é uma forma rápida de servir todos os mercados. É verdade, sim. Por acaso, o Brasil tinha essa questão, não é? Isso é um conceito que eu ainda não consegui aplicar, mas vamos ver se... Nós celebramos assim à grande, 1 ano e meio. É até setembro de 2025, portanto ainda temos aqui uns mesinhos para partir da louça. Espera, exatamente.
Desculpa, o e-commerce. O e-commerce, quer dizer, o grande desafio são as taxas alfandegárias, não é? Portanto, no Brasil, como sabemos, se tivermos o vingatão lá, é um barca velha, não é? Depois das taxas passa a ser um preço assim. Ainda assim, o Brasil é dos mercados mais fortes, mas foi uma coisa que foi sendo construída. Isto para chegar àquilo que tu colocas. Nós realmente, o e-commerce para nós está a disparar, não é? Está a subir e pronto, e depois nós somos ótimos no embalamento, é certo. mas é um desafio, sim, porque parece que é antagónico, não é? Assim, e vocês alguma vez sentiram a necessidade, que é uma série de outras questões que ancoram aqui na parte de baixo, nas competências mais de marketing. A Vista Alegre é uma marca icónica que é conhecida internacionalmente, mas alguma vez sentiram a necessidade de ter que adaptar o produto ou de proceder a algum tipo de adaptações? Já sabemos que a parte legal é relevante, a parte dos impostos é absolutamente relevante no preço e, portanto, temos que fazer alterações ao preço, mas em termos de produto, podem manter o mesmo produto nos diferentes mercados? Há curiosidades. Lá está, nós falamos a uma só voz, portanto, aquilo que nós vemos Vista Alegre internacionalmente, com certeza que é exatamente a mesma marca, mas se nós formos a uma loja em São Paulo, vemos muita cor. Eu acho que nós vemos cá também, não é? Mas quer dizer, a escolha de produto é muito focada, adaptada a cada mercado. Não quer dizer que seja exclusivo para determinado mercado. Somos também, como sabem, nós temos aqui a questão da heritage, não é? Que hoje em dia é muitíssimo importante. Nós temos anuais as festas de Nossa Senhora da Penha de França, portanto conseguimos imaginar uma carga religiosa grande. Aliás, quem nos aprova as campanhas é um bispo local, portanto, que é uma vez ao ano que temos uma aprovação diferente do que é característico. Mas nós funcionamos muito no desenvolvimento de produto, não exclusivamente para o catolicismo. Pronto, e isso, ou seja, é realmente uma marca global. Fazemos produto para isto, a nível de crenças, por exemplo, que é uma questão bastante relevante, não é? Mas eu ia dizer uma coisa que tinha a ver... que eu acho que é importante perceber também. Apesar de nós estamos a falar de questões racionais, que é como é que eu ponho a minha marca lá fora, como é que eu distribuo, não é? Portanto, isto é produto, não é? Portanto, o prato tem de chegar lá. Nós não somos uma empresa de pratos. Mas não somos uma empresa de porcelana no limite, mas mais que isso, e esta estratégia tem evoluído nesse sentido, que é queremos posicionar-nos como uma marca de lifestyle. E isto é uma questão de sobrevivência também, tal qual em 2009 isto foi uma questão de sobrevivência, não é? E continua a ser e tem-se revelado feliz, não é? Estes conceitos. E o que é ser uma marca de lifestyle? Da mesma maneira que nós vemos marcas de luxo, como Hermès, Gucci, etc., a virarem-se para a casa, não é? Nós vimos da casa e apontamos para o lifestyle. Quero com isto dizer que não estamos apenas no segmento de mesa, estamos no decorativo, mas começamos a abrir para têxteis, começamos a abrir para iluminação, para mobiliário e por aí fora. E vamos já também numa fase de moda. Lenços, encharpes, etc. Portanto, vocês não estão na área do mobiliário nem da madeira, estão na área do lifestyle também. Exatamente. Portanto, é preciso também... Ou seja, é um percurso. Exatamente. E já agora só uma nota, antes de fecharmos, porque temos ali o relógio, está muito bem organizado, de facto, efetivamente. Quando nós falamos em... está ali, enorme! É enorme. Quando nós falamos em marketing, não fiquem com a ideia que o marketing que nós falamos é apenas o lado visível do marketing, que é a comunicação, ou o lado mais visível da comunicação, que é a publicidade. O marketing é também fazermos este levantamento das tendências de mercado antes de começarmos a produzir. Não é empurrar o produto para o mercado, mas sim perceber quais são as grandes tendências, olhar para dentro da organização e perceber junto... testes, lá está. Certo, e também deixar falar quem está dentro da organização, porque há aquela frase conhecida do Sr. Henry Ford que disse: se eu fosse produzir aquilo apenas que o cliente quer, eu tinha produzido cavalos que corressem mais rápido. Eu também tenho que olhar para o que os meus engenheiros dizem, que são as pessoas que conhecem o produto melhor que ninguém. Portanto, eu tenho que olhar para o mercado, olhar para as competências dos meus engenheiros que conhecem o produto e só depois pensar o que é que vale mesmo a pena produzir. E, portanto, todo o trabalho de pesquisa de mercado, desenvolvimento de produto, também é marketing. E marketing não é só a parte final da reta da comunicação e da marca.
Eu queria só dizer uma coisa, aquele mudou de cor, portanto agora Queimar. Eu queria só dizer uma coisa, porque no painel anterior, está ali a Isabel Lucha, que nós fizemos este ano, já agora, porque nós somos um dos logotipos que estava num dos slides, pronto, e fizemos uma campanha de obrigações que correu muito bem, não foi? Pois. E fomos lá tocar o sim na Euronext. E efetivamente aquilo que a Isabel dizia, eu digo isto com toda a vontade porque eu não sou da área financeira, aliás deve-se perceber isso, mas realmente também à Vista Alegre, não é? Que tem uma expressão não só de visibilidade de marca, mas sobretudo a nível de visibilidade de marca, não tanto da faturação que representa, que é interessante. Ainda assim, mas realmente a Euronext também traduziu aqui uma questão importante e não sei, e estamos aqui no mesmo, não no mesmo painel, mas na mesma conferência, e realmente há aqui a união destas diferentes partes é muito importante para a questão das empresas. Como alguém falava antes de quebrar o ciclo vicioso e iniciar um ciclo virtuoso, podemos perceber que fazer bom marketing é bom sob todos os pontos de vista, cria-se valor e capitalização bolsista eventualmente. E depois, quanto mais dinheiro temos e mais saudáveis estamos do ponto de vista financeiro, melhores recursos podemos contratar. Martin adora ter dinheiro para gastar, é só também. E melhores recursos podemos contratar para trabalhar. Para criar valor. Certo. Pronto, e acho que a nossa missão e a nossa conversa já vai animada. E desculpa, outra. Não tem temos 20 segundos. Faltam 20 segundos ainda, estão muito dentro do tempo. 20 segundos é um balúrdio quando se fala em publicidade, quando se fala em publicidade, por isso. Não, eu agradeço, muito obrigada às duas. Deixamos um espaço de perguntas e de interação mais para os workshops. Quero levar as suas... Não sei se quer levar aqui as suas anotações. É o currículo da Catarina. Foi uma conversa com certeza muito proveitosa, com muitos insights importantes para as várias marcas. O marketing não é só mesmo publicidade e comunicação, é muito mais que isso. Agora passamos a um momento de maior especialização e mais aberto ao diálogo. Cada um de vocês tem no vosso crachá os workshops em que se inscreveram, decorrem todos nas salas aqui já no átrio e, portanto, é muito fácil de chegar lá, estão todos identificados. Convido-os depois a um breve coffee break e regressamos para o último e final painel às 17h25. Bom trabalho!